A verdade gera confiança e credibilidade. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo que passa disso vem do maligno. Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos de 33 a 37. Queridos irmãos e irmãs, o texto de hoje nos sugere palavras simples, curtas e objetivas. Sim e não. Não é a primeira vez que nós ouvimos no Evangelho Jesus dando um ensinamento como este. Nos recordemos que quando o nosso Senhor vai ensinar aos seus discípulos a oração do Pai Nosso, Ele orienta mais ou menos nesse sentido, quando diz: não multipliqueis as palavras, não sejam como os hipócritas. Hoje no Evangelho Jesus também nos exorta a não multiplicarmos a palavra. Nós vivemos num mundo e num contexto onde encontramos sim uma palavra doente. Quando digo palavra doente, me refiro à má utilização da palavra. O quão pouco nós importamos com aquilo que dizemos. Palavras vazias muitas vezes, gélidas, grosseiras, palavras ambíguas, palavras interesseiras, palavras sem compromisso e, como diz o velho ditado, palavras ao vento. Somos convidados por meio do Evangelho neste dia a nos colocarmos diante de Jesus com todo o nosso coração e olharmos para dentro de nós. E não termos medo de confrontar a nossa verdade, a nossa veracidade ou muitas vezes os nossos enganos, as nossas mentiras. O livro do Eclesiástico, no capítulo 27, no versículo 7, vai dizer: é no falar que o homem se dá a conhecer. Há um santo da igreja, São Francisco de Sales, que vai usar um exemplo muito simples e bastante comum antigamente. Ele dizia que os médicos, eu não sei se isso hoje ainda ocorre, mas os médicos eles consultavam e diagnosticavam o paciente e a sua saúde física olhando a língua. E então São Francisco de Sales vai trazer a ideia aqui de um modo espiritual, dizendo: um homem e uma mulher de Deus, um homem e uma mulher de fé, um discípulo de Jesus se conhece também por meio da língua, por aquilo que a pessoa diz, aquilo que a pessoa fala. As palavras, elas nos revelam. Que o Evangelho de hoje nos ajude a compreender que devemos ser íntegros. A palavra integridade significa e traz um pouco a ideia de sermos inteiros. Há quem diga que muitos dos conflitos nas relações, sobretudo, que acontecem, são gerados por dois motivos. Ou porque alguém não disse, ou porque nós não dizemos o que pensamos, ou porque nós não fazemos aquilo que nós dizemos. E temos nesse sentido uma confusão de princípio entre pensamento, palavra e atitude. Muitas vezes esses três movimentos eles não estão conformes dentro de nós, mas estamos confusos. E a palavra é uma grande reveladora da nossa confusão. Que a palavra de Deus hoje nos conceda a graça, queridos irmãos e irmãs, de olharmos para Deus, de olharmos para aquele que nos dá a palavra diária, e que nossa vida e que o coração de cada um de nós, como discípulos de Jesus, seja um coração ancorado na palavra, e que a nossa palavra não seja apenas a nossa palavra, a minha palavra, mas seja aquela palavra gerada dentro de nós, a palavra da vida. O mundo de hoje carece de uma boa palavra, palavra que seja maturada no silêncio das nossas almas, palavra que seja inspirada pelo Divino Espírito Santo, uma palavra que gere compromisso, uma palavra que revele a verdade. Que possamos, irmãos e irmãs, diante deste Evangelho de hoje, diante desta palavra que o Senhor nos convida não apenas a ouvir, não apenas a proclamar, mas sobretudo a viver, que sejamos autênticos, que o nosso sim realmente seja sim, que o nosso não realmente seja não.
não utilizemos mal ou de uma maneira equivocada ou de uma maneira displicente a palavra, sobretudo a palavra de Deus. Devemos ter respeito pela palavra. E a nossa palavra, ela deve gerar também respeito, não respeito a nós mesmos, mas a nossa palavra, quando acompanhada pelas nossas obras, pelas nossas atitudes, essa palavra glorifica a Deus e faz com que as pessoas respeitem o Deus que você acredita. Quando somos parciais, quando nós não estamos, então, dando esta oportunidade para que as pessoas encontrem na nossa vida a veracidade, a verdade de Deus, não a minha verdade, mas a verdade do Eterno, a verdade da palavra. Cultivemos então neste dia ou durante este dia a palavra no coração. Falar a verdade é um valor para você? Como discípulo, como discípula de Jesus, é um valor ser verdadeiro, ser autêntico? A palavra de um discípulo é gerada num coração puro. Que caminho precisamos percorrer para ter este coração puro? E quais são as consequências que este caminho me traz? Guardemos, portanto, neste dia a palavra dentro do nosso coração, para que essa palavra guardada seja uma palavra gerada e anunciada, para que o mundo possa conhecer a verdade do Eterno, a verdade de Deus. Que Deus nos abençoe. Santo Antônio de Pádua, rogai por nós.